Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Matemática Imprudente, uma iniciativa da Unesp FCT de Presidente Prudente. E no episódio de hoje vamos estar recebendo aqui conosco o professor doutor Marcelo Messias para contar um pouco da sua história. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Fico muito contente em estar aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre minha carreira e sobre a matemática também, né? E é interessante o senhor falar um pouco sobre matemática, porque quando nós vamos entrar na graduação de matemática, eu acredito que a maioria recebe aquela pergunta de por que graduação em matemática, professor? Diga para nós, por quê? Bom, eu sou até suspeito para falar, né? Porque eu acho que a matemática é uma coisa maravilhosa, vamos dizer assim. A matemática está em quase tudo que a gente estuda, em todas as áreas do conhecimento. A matemática nos ajuda em várias coisas do dia a dia mesmo, né? Sem perceber, a gente está utilizando matemática, né? Numa compra no mercado, nas contas que a gente tem que pagar no dia. E existe uma matemática mais profunda também, que para estudar fenômenos físicos, fenômenos biológicos, que a gente estuda na faculdade. Eu diria que a faculdade até o ensino médio é um pouco diferente da faculdade que a gente vê na universidade, né? Tem outras aplicações mais profundas. Na verdade, a matemática nos ajuda a entender o mundo em que a gente vive. Essa que é uma das coisas bacanas da matemática, né? Além dela ter uma importância intrínseca como ciência básica, né? E a matemática avança como ciência básica e também as suas aplicações na busca por entender os fenômenos que a gente vivencia no nosso dia a dia. Né? Sempre foi a sua primeira opção, matemática, professor? Ou você tinha ideia de fazer física, química, biologia? Na verdade, eu tinha facilidade em quase todas as matérias. Né? Eu gosto bastante de biologia também, da parte de biologia, de estudar como o corpo humano funciona, né? E eu tinha gosto pela biologia, mas as opções que eu tinha para fazer faculdade eram poucas aqui, porque eu trabalhava já, quando eu fazia o ensino médio, eu já trabalhava o dia todo e precisava estudar à noite. E também, devido à condição financeira tal, precisava ser um curso gratuito. Seria melhor, né? Vamos dizer assim. E as opções que eu tinha eram as opções que tinha aqui na FCT Unesp, nem era FCT Unesp ainda naquela época, né? Chamava Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais, né? Depois que mudou para a Faculdade de Ciência e Tecnologia. E aí tinha educação física, tinha fisioterapia, geografia, acho que a educação física e fisioterapia entrou depois só também. Tinha pedagogia, geografia, ciências sociais, acho que tinha naquela época, e a matemática. E aí eu acho que eu me identifiquei um pouco mais com matemática, mas também não sabia o que era, né? Eu não tinha certeza do que ia ser uma faculdade de matemática, né? E você sabe que teve um fato interessante. Eu estudava lá no Sarrion e foi uma professora daqui que estava fazendo matemática. Eu tinha acabado de fazer matemática e foi dar uma aula de substituição lá, professor de matemática. Era até a professora Kátia, que dava aula aqui, depois foi minha professora aqui, né? E ela deu uma aula tão boa de matemática lá, rapaz, que eu gostei, falei, nossa, interessante essa matemática, eu vou tentar por esse caminho, né? Mas você sabe que depois que eu entrei, assim, logo nos primeiros dias, eu já fiquei impressionado com a matemática, já diria que foi um amor à primeira vista. É engraçado que eu gosto dessas coisas, das letrinhas gregas que a gente usa, né? Dessa coisa um pouco diferente. Eu gosto muito de física também, né? Então, depois que eu entrei, nossa, aí foi uma coisa que eu gostei muito e continuei, né? A vida inteira. Interessante. E o senhor falou que o senhor trabalhava no ensino médio e depois que você entrou na graduação continuou trabalhando. Foi muito difícil conciliar os estudos? Continuei trabalhando. Foi bastante difícil. O primeiro ano foi particularmente bem difícil, né? Porque eu trabalhava o dia todo, estudava à noite e ainda fazia tiro de guerra aqui, que a gente servia o tiro de guerra, que tinha que acordar 4 horas da manhã, 4h30, para estar lá 5 horas. E fazia tiro de guerra das 5 às 7. Entrava às 8 no serviço. Ficava até 5h30. Depois entrava às 7 aqui, 7h10, né? Ficava até 11 horas. Naquela época a gente ficava até mais tarde um pouco. Hoje em dia, 10 horas os alunos já estão querendo ir embora, né? Mas a gente ficava até às 10. Então foi um ano bastante puxado, principalmente o primeiro ano, né? Entendi.
E naquela época o senhor já era organizado, porque hoje em dia, nós como alunos, que a gente percebe que o senhor tem uma organização muito boa quando vai escrever na lousa, quando vai explicar, as notas de aula do senhor é muito organizado. Naquela época já era assim ou foi melhorando com o tempo? Era um pouco, né? Um pouco. Eu gostava de estudar. No colegial eu já estudava bastante, fazia minhas notas, né? E na graduação continuei com esse estudo, né? Tinha que estudar bastante de sábado e domingo, né? Porque eu trabalhava, estudava, fazia tiro de guerra. Não sobrava muito tempo. Então, nos sábados aí a gente... Às vezes, tinha aula até de sábado naquela época. Nossa. Tinha aula no sábado, no primeiro ano. E então eu usava bastante o sábado e domingo para resolver lista de exercícios, né? E sempre fui procurando ser organizado, assim, né? A gente tinha outras pessoas que estudavam. Eu sou da turma da Cristiane Nespoli, né? E da Raquel. Hum. Às vezes a gente estudava junto com a Cristiane. A Raquel era do período diurno e a Cristiane era do noturno, junto comigo. Aí eu estudava na noite, claro, né? E às vezes a gente se reunia no sábado para estudar, fazer as listas de exercícios e tal, né? Entendi. Então tinha essa forma de estudar, né? E uma coisa que eu fazia muito era copiar os livros, né? Para estudar, reforçar, porque eram os teoremas, as coisas. Então eu sempre gosto de escrever estudando. Então eu tenho uma memória bastante visual. Eu preciso ver as coisas, escrever para aprender. Se eu Uhum. ficar só lendo, eu aprendo pouco, E o senhor se deu porque bem durante a graduação, as notas foram boas? me dei muito bem, me dei muito bem. Também tem essa coisa, né, da gente se identificar com aquela matéria, né? Uhum. No primeiro ano eu lembro que no meu histórico todo, acho que só tem uma nota abaixo de 8, hein? Uma ou duas, Ô, louco. abaixo de 8, tudo acima de 8, 9, 10, né? Então desde o primeiro ano eu acabei me identificando com a matemática, né? Uhum. Estudando um pouco e consegui ir bem todos os anos, né? E nesse tempo já havia iniciação científica já, como é hoje em dia? Tinha muito pouco iniciação científica, viu? Aqui praticamente não tinha nada de iniciação científica. É. Quando eu cheguei no terceiro ano, eu fiz equações diferenciais ordinárias no segundo ano, né? Também fui muito bem na matéria e tal. E quando eu estava no terceiro ano, o professor Messias, ele estava fazendo doutorado na Inglaterra. Ele fez doutorado em Oxford. E ele estava voltando da Inglaterra. E a minha professora de EDO era amiga dele, conhecia ele, a professora Neide. E ela já falou para ele, olha, esse aluno aqui, ele vai bem em EDO, tal, tá indo bem nas outras também, porque você não pede uma bolsa para ele, né? E aí quando o Messias voltou da Inglaterra em 1987, 88, né? Eu tive bolsa em 88. Eu entrei na graduação em 86, né? Saí em 89. Aí o Messias voltou da Inglaterra e pediu para mim uma bolsa da FAPESP. Então, naquela época, também ele pediu a bolsa e pediu um computador, porque eu já estudei um simulador de sistemas dinâmicos, né? Que ele trouxe também da Inglaterra. Ele trouxe um livro que já tinha um CD, aquela época era disquete, né? É. CD. E ele trouxe esse programa, chamava Phaser, era de um inglês lá, Russan Cossack. E ele falou: vamos estudar esse livro aqui, sobre o Phaser. Aí pediu a bolsa, pediu o computador, porque não tinha computador que nem tem hoje, celular, tudo, né? E nós ganhamos a bolsa e ganhamos o computador. E aí eu comecei a IC da FAPESP naquela época, né? E eu acho que eu fui o primeiro aluno de IC da FAPESP ali do departamento, hein? Olha. Porque ninguém tinha pedido, não pedia, não era comum pedir aquele tempo, né? Uhum. Eu lembro que o senhor Solicitar. disse que você teve que ir lá para São Paulo, né? Sim, naquela época também não era nada online, o sistema, pra você ter uma ideia, o nosso projeto de pesquisa nós fizemos no sábado e domingo aqui, vários sábados e domingos, eu que digitei, o Messias ia falando o que digitar, né, naquelas maquininhas Olivetti pequenininha, sabe? Uhum. Datilografia, eu digitei o projeto de pesquisa, foi datilografado, né? Nossa. Mandamos para a FAPESP, mandava pelo correio, esperava vir, né? Por malote. E quando saiu a bolsa, nós tivemos que ir lá em São Paulo. Eu acho que nunca tinha ido em São Paulo, tinha ido uma ou duas vezes, o Messias também muito pouco. Aí fomos lá para São Paulo para assinar. Tinha que ir lá na FAPESP assinar o orientador e o orientando, né? E Nossa. assinei lá o termo de outorga, que hoje a gente faz tudo online, rapidinho, né? Uhum. Uhum. Assinatura eletrônica, né? Sim. E aí fiz essa iniciação científica, né? E o que eu estudei na iniciação científica, eu estudo até hoje. Estudei no mestrado, no doutorado, na livre docência.
E estou estudando até hoje, porque é uma área muito rica, né? Tem matemática, que são as equações diferenciais ordinárias, como sistemas dinâmicos, né? E tem muitas aplicações em várias áreas do conhecimento, né? Sim, sim. E eu lembro que quando eu já perguntei pro senhor por que que você escolheu equações diferenciais ordinárias, o senhor disse que é porque tem como visualizar, fazer os desenhinhos. Sim, Então eu o senhor gosto muito de visualizar as coisas, sempre foi melhor, assim, muito visualizar. geométrico, gosto de Entendi, desenhar, né? entendi. E aí, com isso daí, o senhor continuou seguindo na graduação e já pegou a iniciação científica e pensou, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado. Ah, sim, quando eu fiz iniciação científica, já comecei a vislumbrar o caminho aí da pós-graduação, né? Uhum. Porque também estava com o Messias era um pesquisador muito bom, muito de ponta, né? Tinha ido para a Inglaterra, ele foi um dos primeiros também que fez na matemática lá na Inglaterra. Ele e o Poti, foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada, né? Uhum. Eles foram juntos, ele fez mestrado em São Carlos, né? Na USP, e depois ele foi para a Inglaterra, então ele já me dava as coordenadas aí, que seria interessante, né? E como eu tive facilidade, né, e gostava, né? Juntava tudo, né? O gosto, a facilidade, né? Quem gostar. Então, quando eu terminei a graduação, eu estava trabalhando, e naquela época eu tinha passado num concurso, estava trabalhando na Caixa Econômica Estadual, concursado, né? Mas aí eu pedi exoneração e fui para a USP para... Aí eu me inscrevi em vários mestrados, né? Fui aceito em 5 programas e escolhi a USP de São Paulo, que eles já me mandaram um telegrama naquela época, hein? Dizendo que eu tinha sido aceito com bolsa, né? Já com a bolsa do CNPq. Olha. E aí eu fui para lá. Saí da Caixa, o pessoal falava, você é doido, você é concursado, já está trabalhando. Eu falei, não, mas eu quero estudar matemática, né? É. Gostei da matemática. Aí você não trabalhou mais depois disso, Não, aí no eu ganhei a mestrado. bolsa, cheguei lá em São Paulo, né? E fui morar na USP, morei na USP, no CRUSP, Uhum. durante o mestrado inteiro, né? Naquela época era mais tempo ainda, né? O mestrado, eu levei 3 anos para fazer o mestrado. Hoje em dia, em 2 anos, né? Em geral, naquela época era mais tempo, né? Tinha gente que levava 4 anos para fazer o mestrado, né? Sim. Pois a E CAPES cortou isso. o senhor já havia morado em outra cidade? O senhor é daqui de Prudente, né? Sou daqui de Prudente, nasci aqui em Prudente, nunca tinha saído de casa, tinha viajado muito pouco, né? E aí eu mudei para São Paulo, daqui para lá, né? E primeira vez que eu morei fora, morei. Foi muito difícil, porque, por exemplo, eu também não nasci aqui em Prudente, vim pra cá para estudar, e tem toda aquela questão de conhecer pessoas novas, os professores, a estrutura. Como é que foi para você se adaptar a esse novo ambiente? Foi muito difícil? Eu fui para lá, a gente tinha alguns amigos lá já, que já estavam fazendo mestrado lá, de turmas anteriores aqui, na matemática, né? Então eu tinha uns 3 ou 4 conhecidos lá. E o pessoal já morava na USP. Então, na verdade, eu mudei para São Paulo, mas eu vivia na cidade universitária, porque lá tem o CRUSP, Conjunto Residencial da USP, para 1.500 pessoas, mais ou menos. Então, dentro da própria universidade. São 7 prédios, cada um tem 7 andares. Então, eu já conhecia um pouco esse pessoal e fiquei morando dentro da USP. Eu ia pouco para sair de lá, ia para o centro de São Paulo, né? Mais fim de semana, assim, porque a gente estudava bastante, estudava muito no mestrado. Nossa. Eu saí daqui sendo um bom aluno, né? Tirando tudo 8 e tal, né? Eles me aceitaram lá com o meu currículo e tal. Cheguei lá, nossa, é totalmente diferente. Um negócio bem mais difícil. Eu só fazia 2 disciplinas. Ô, Mesmo assim, tive bastante dificuldade. Fazia EDO, inclusive, no primeiro semestre. A EDO do mestrado, né? Que inclusive você está fazendo comigo agora, né? Fazia EDO do mestrado e fazia cálculo avançado, que eu também dou, hoje em dia, eu dou essa matéria no mestrado, né? Mas era muito mais difícil que a graduação, né? E tinha alunos estrangeiros, tinha os alunos que faziam bacharelado na USP, né? Eu era da licenciatura aqui, né? O nosso curso é licenciatura. E os alunos do bacharelado lá, eles já estudavam tudo isso na graduação. Quando chegavam no mestrado, eles só meio que repetiam, né? Vixe, então deve ter sido difícil, então. Foi difícil. O primeiro semestre foi bastante difícil. Tive bastante dificuldade, né? Tanto é que entrava muitos alunos, no cálculo avançado tinha mais, né? Porque era matemática pura e aplicada. Eu entrei no mestrado em matemática aplicada, né? Tinha uns 28 alunos, sei lá. Eu sei que terminou com 8 alunos, né? Todo mundo vai desistindo porque é difícil, né? E EDO, acho que tinha 8, no fim sobraram 3 só. Que passaram, né?
É. Mas sobrevivi no primeiro semestre, graças a Que Deus, bom. né? E aí, nesse E aí período. no segundo semestre eu já me adaptei bem, já consegui super bem em todas as matérias, depois no segundo ano também já estava mais adaptado, né? Já tá mais tranquilo já. Já peguei o ritmo de estudo. Lá a gente estudava era das 8 da manhã às 8 da noite, todo dia. Você Só ainda estudava, né? mantinha contato com o Messias Meneghetti nessa época? Não, Não. praticamente nada. Só quando eu vinha para Prudente, né, que eu vinha aqui conversar, a gente ficou bastante amigo, né? Mas quando eu estava em São Paulo, era só ficar lá mesmo. Porque também não tinha nada de celular, essas coisas naquela Ah, época, é. não tinha nem praticamente e-mail, tava no começo dessa época de e-mail, viu? Quando eu fui para São Entendi. Paulo, né? Aí lá você teve que, então, outro orientador, então. Sim, foi outro orientador, claro. Quando eu entrei lá, e o meu orientador era muito bom, o orientador do mestrado, ele tinha sido reitor da USP, Olha. professor Valdir Muniz Oliva, né? E ele trabalhava com essa parte de equações diferenciais, né? Ordinárias, e ele trabalha com outros tipos de equações também. Então, mas no primeiro ano a gente só faz disciplina, né? O contato com o orientador é pequeno, né? E Entendi. aí, no segundo ano, eu tive mais contato com ele, era muito bom, muito bacana, e ele foi me indicando, né? Inclusive, eu estudei um problema de economia no mestrado, né? Que era um economista da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Ele tinha proposto um modelinho para estudar hiperinflação, quando a inflação era muito alta naquela época, muito alta. Tinha mês que dava 100% de inflação. No Nossa. mês. Quer dizer, você ia comprar um produto hoje, no fim do mês ele estava valendo o dobro do que era, né? Então era uma inflação galopante. Por isso que eu estudei esse problema de inflação, mas que foi proposto por economistas da Fundação Getúlio Vargas, né? Ele propôs um modelo matemático, que era de EDO, e como ele era economista, né, ele passou para o meu orientador estudar. Uhum. E o meu orientador era tio do Aloysio Mercadante, de Oliva. Não sei se você conhece o Aloysio Mercadante, que é o Ah, presidente do BNDES hoje. já ouvi falar esse nome, mas É. de vista assim. E ele era economista, esse Aloysio Mercadante, hoje ele é presidente do BNDES, né? E ele era sobrinho do meu orientador, passou para o meu orientador, ele passou para mim estudar isso daí. Olha. E eu tinha estudado EDO na graduação, peguei aquele problema e já mostrei que tinha umas coisas lá, sabe, interessantes. Aí ele ficou todo animado, né? E eu usei o programa que eu fiz na iniciação científica para estudar o software, né? Uhum. Para estudar esse modelo e descobri umas coisas lá que o pessoal não tinha descoberto ainda, né? Que virou minha dissertação de mestrado, né? Depois. Sim. Uma bifurcação que tem lá, chama bifurcação de Bogdanov-Takens. Aí você já emendou o doutorado, né, nisso daí já. Não. Aí eu terminei o mestrado, e abri o concurso aqui na Unesp. Quando eu terminei o mestrado, no mesmo mês abri o concurso. Foi uma grande sorte, porque naquela época eles abriam concurso para doutor, mas tinha poucos doutores no Brasil inteiro em matemática, né? E aí não apareceu nenhum doutor para fazer o concurso e rebaixou para mestre o título. E aí eu vim fazer o concurso. Veio eu, a Cristiane e a Raquel. As duas tinham terminado o mestrado na mesma época. Nós saímos na mesma época aqui, né? Éramos da mesma turma. Fizemos mestrado no mesmo tempo e voltamos, fizemos o mesmo concurso. Olha. Então, aí passei no concurso. Aí eu fiquei aqui, em 93 eu entrei aqui, 1º de abril de 93. Entrei como professor. E fiquei 3 anos. Fiquei 93, 94 e 95 dando aula aqui como mestre, né? Aí, em 96 que eu entrei no doutorado. Que tinha um afastamento, né? Naquela época eles incentivavam a gente a fazer doutorado e eles davam afastamento. Você continuava com o salário, né? E aí eu voltei para a USP. Porque aí nessa época que eu era professor aqui, eu comecei a namorar uma moça da fisioterapia. E ela se formou em 95. Olha. E ela é de São Paulo, né? A Iracimara, minha esposa hoje. Aí eu falei, puxa, minha esposa, ou minha namorada vai embora, né? Agora falei, vou tentar fazer doutorado lá, né? E ela também foi para pós-graduação, ela entrou na Faculdade de Saúde Pública para fazer mestrado, e eu consegui voltar para o doutorado, né? Foi até interessante, porque eu me inscrevi para o doutorado, falei, conversando com o pessoal lá, né? Como que eu faço aí para entrar no processo seletivo e tal? Aí eu tinha ido muito bem no mestrado, né? Conhecia todo o pessoal, e falava, não, você não precisa entrar em processo seletivo nenhum, não, você já está aceito aqui, pode vir fazer o doutorado. Olha. Aí eu fui fazer o doutorado, comecei em 96, lá na USP mesmo. Mudei de orientador, porque quando eu acabei o mestrado, meu orientador de mestrado, ele se aposentou. Ele fez 70 anos, teve que aposentar.
Sim. E ele foi convidado para dar aula em Portugal, no Instituto Superior Técnico de Lisboa. Aí, no mês que eu defendi o mestrado, ele foi para Lisboa, em janeiro de 93. E aí ele ficou muitos anos lá em Lisboa também, né? E depois eu fui visitar ele lá, né, no Instituto Superior Técnico. Então, falando nisso daí, o senhor disponibilizou umas fotos para nós, né? Onde se disponibilizou essas fotos aqui de quando você estava se formando na graduação. E essa é a foto da minha formatura, né, na graduação, foi lá no tênis clube, eu e minha mãe. Olha. E que bom que o senhor falou de viagem, né? Que você for visitar seu orientador, que o senhor também disponibilizou umas fotos de outras viagens que o senhor fez. Você poderia falar um pouco mais sobre essas viagens? Que é muito impressionante a gente estar aqui na graduação e imaginar que a gente pode ir estudando e viajar para outros países para estudar mais, não é? Exatamente. Olha, isso foi uma coisa fantástica também da minha entrada nesse mundo acadêmico, mundo da pesquisa, fazer mestrado, doutorado, estudar, né? Porque tem os congressos da área, né? Sempre tem, né, em vários países aí, tem congressos da sua área de estudo, né? No mundo inteiro. E aí eu participei de vários congressos da parte de sistemas dinâmicos, né? Então, logo em 95, que eu já estava como professor aqui, tinha feito mestrado, teve um congresso bem grande lá em Lisboa, se chama Equadif. Esse congresso já é antigo, tem a cada 4 anos, né? E é em algumas cidades da Europa. E em 95 foi em Lisboa e meu orientador estava lá. Eu falei, opa, acho que eu vou tentar ir para lá, né? Aí entrei em contato com ele e falou, não, pode vir aqui, eu vou te receber aqui. E eu fui participar dessa primeira Equadif. Congresso de Equações Diferenciais. Aí eu fui para Lisboa. Aí depois disso eu fui para muitos países, participei de muitos congressos aí da área de sistemas dinâmicos, né? Apresentando trabalhos, né? Aí eu fui para Portugal, Espanha, fui para Alemanha, França, Áustria, fui para que mais? Bélgica, países assim, né? Olha. Sempre nesses eventos aí. A gente vai, fica 1 ou 2 semanas, né? E eu acabei conhecendo um pesquisador espanhol lá de Barcelona, lá na USP mesmo, de São Paulo, depois fui para a Espanha, né? E comecei a trabalhar com ele. Então, para Barcelona fui várias vezes, a gente tem vários trabalhos juntos aí, 15 trabalhos juntos. Uhum. E então a matemática propiciou eu conhecer vários países do mundo, né? Para Itália, Roma. A próxima foto aí, põe outra foto aí lá perto do Coliseu. Essa daí é de 2023, acho. Então, agora tem um congresso novo, que é bem da minha área, começou em 2019, é bioanual. Tem 2019, teve 21, 23, 25, né? E é lá em Roma. E eu fui nesses congressos, na Universidade de Estudos de Roma, né? La Sapienza chama, Universidade Sapienza de Roma. Uhum. E aí eu fui várias vezes, né, nesses eventos. Então a matemática também me propiciou conhecer vários países aí, nos Estados Unidos também já fui, né? E é uma das coisas interessantes, né? Além de participar dos eventos, também as pessoas que entram na pós-graduação, eu não fiz, né? Mas pode fazer um doutorado sanduíche, né? No mestrado tem uma BEP, Bolsa da FAPESP, né? Que chama Bolsa de Pesquisa no Exterior, né? Então, a gente pode pedir, pode passar 3 meses no exterior, né? No mestrado, acho que até 6 meses pode passar. Doutorado pode passar até 1 ano, né? Por exemplo, meu aluno Alisson, ele era aluno de mestrado, eu consegui uma bolsa BEP para ele ficou 3 meses lá na Espanha. Depois foi mais uma vez no doutorado, porque ele fez mestrado e doutorado comigo. Olha. Ficou mais 3 meses no doutorado, depois a própria Espanha deu uma bolsa para ele ficou mais 3 meses lá, né? Então, é uma oportunidade boa que se tem hoje, muito boa. Então, por isso que estudar, eu digo sempre, vale a pena. Estudar vale a pena, ir bem nas matérias, porque abre muitas portas, né? Uhum. E a matemática, para quem se identifica, para quem gosta, e vale a pena se dedicar, vale a pena estudar, porque tem muitas coisas que dá para fazer, dá para conhecer, né? Uhum. É até uma marca sua de todas as vezes que o senhor passa para nós no finalzinho, tem aquela frasezinha de estudar vale a pena, não desista. Ai, professor. Mas assim, o senhor foi bastante de pesquisa. E teria alguma pesquisa que o senhor fez que você achou interessante, que o senhor enviou para nós, que uma foi sobre o main resistor que você fez. O senhor poderia explicar o que seria esse main resistor? Vou explicar. Antes vou falar uma coisa, né?
Eu gosto, né, de EDO. EDO modela fenômenos físicos, Sim. fenômenos biológicos, fenômenos sociais, fenômenos econômicos. Por isso que é interessante, porque o mundo que a gente vive é um mundo que está sempre em transformação, está tudo mudando, né? A economia tem altas e baixas, né? Os fenômenos físicos a gente observa, todos os fenômenos físicos eles são fenômenos variáveis, estão sempre variando, né? Com o tempo, variando no espaço, né? E a ferramenta matemática que a gente tem para modelar esses fenômenos variáveis, seja na economia, na biologia, na química, são as equações diferenciais. Então, eu gosto de ver essas aplicações. Então, o que eu faço bastante na minha pesquisa? Além de fazer parte de pesquisa pura, estudar as equações e problemas teóricos de equações, eu gosto de pegar um modelo que vem da física, da química, que foi feito por físicos, químicos, biólogos, né? E aprofundar o estudo que eles apresentam. Eu acho que é uma fonte rica de problemas aí, porque uma pessoa que nem um físico, ele sabe matemática, tudo, mas ele não estudou a fundo o EDO, que nem a gente da matemática estudou, né? Então ele chega no modelo, explica um pouco o modelo e obtém algumas informações. Eu pego aquele mesmo modelo, vou olhar do lado da matemática pura, o que dá para eu tirar daquelas equações, entendeu? A mais do que ele já fez. Então, eu consigo avançar no conhecimento estudando esses modelos que vêm da física, das engenharias, da biologia, né? Tenho em várias áreas aí do conhecimento, né? Modelo de câncer, já estudei, né? E esse daqui foi um caso que eu fiquei interessado, foi em 2009, mais ou menos, 2008, que eu tomei conhecimento desse main resistor, é Memory Resistor. O que é isso? É um novo componente fundamental da eletrônica, que foi descoberto em 1971, foi proposto, né, por um pesquisador americano, ele não é americano, mas é da Filipinas, estudando equações matemáticas, ele descobriu esse novo componente eletrônico, chama main resistor, memory resistor, que a gente chama de main resistor, que é um resistor, mas que tem memória, é um resistor que tem uma resistência variável, né? Aqui nessa figura, a gente está vendo ali à esquerda, são os resistores conhecidos que a gente já tem, que são regidos pelaquela primeira lei de Ohm ali, V igual a R vezes I, que no vestibular o pessoal fala, para V tem que rir ali, né? Que a resistência é fixa, é igual a R, né? Que é uma resistência constante. Dado o resistorzinho lá, aqueles lá, cada um tem uma resistência ali, 5, 10 e tal. Aí o Leon Shua, que era esse pesquisador, ele descobriu que existem uns resistores que guardam a memória. Você pode até desligar ele guarda a última passagem de energia que passou nele lá, de voltagem, corrente, né? E ele é regido por essa equação aqui, ó, V igual a M de QX I. Quer dizer, no lugar do R vai M de QX, que é uma coisa variável, né? E isso daí muda completamente a eletrônica. Muda completamente a eletrônica, né? Dá para construir, por exemplo, memórias muito menores, porque é um elemento também que é nanométrico, então aí no fio de cabelo não é grande assim, a gente não consegue enxergar ele, né? Por ele ser assim pequenininho, né, os que descobriram, né? Ele foi proposto em 1971 e só em 2008 ele conseguiu ser construído fisicamente, com o avanço da nanotecnologia. O pessoal consegue manipular coisas nanométricas, né? Isso foi em 2008, foi publicado na Nature esse trabalho sobre o Menhistor. E aí em 2009 eu vi um trabalho sobre isso daí e falei, nossa, eu sei fazer mais do que esse cara fez aqui, né? Que era o próprio Shua. Peguei um artigo do Shua, né? E fiz um estudo de uma equação que ele propôs. O cara que descobriu o Menhistor propôs essa equação e ele chegou num certo ponto lá, né? Falei, eu acho que eu sei fazer mais coisas. Aí comecei a estudar. E nesse trabalho, por exemplo, eu estudei junto com a Vanessa, a professora Vanessa, né, coordenadora de curso. Põe a capa dele, é lá. E professora Cristiane, eu propus para elas estudar isso daí, né? Elas não são dessa área de EDO, mas elas ajudaram bastante, né? Fizemos essa análise aqui, saiu nessa tabela aqui. Uhum. E aí consegui descobrir mais coisas sobre esse Menhistor. Por exemplo, o Shua tinha descoberto só essa órbita grande aqui, sabe? Uma órbita periódica, a gente chama, uma curva fechada,
que é uma oscilação do bem-estor. Ele faz uma oscilação periódica, tipo um seno, sabe? Uma senoide. Uhum. E ele tinha descoberto uma órbita dessa só. E eu estudando o modelo, já descobri que tinha uma simetria, volta uma figura daquela. Aquela simetria, eu já descobri aquelas outras duas ali. E depois, estudando mais isso, junto com a Cristiane e com a Vanessa, descobri que, na verdade, tinha infinitas órbitas periódicas, infinitas oscilações, que deu até essa figura bonita aí, ó. Tem pequenininhas, tá vendo lá na ponta? E elas vão se juntando, formando tipo um peão. Aí fiz essa figura aí no Maple. E isso daí são planos cortando, assim, esses planos, mostrei que tem esses planos invariantes, quer dizer, o Shu é físico, ele não estudava desse ponto de vista, né? Uhum. Mostrei que tem um monte de plano paralelo, assim, sabe? E em cada plano tem uma órbita periódica. As pequenininhas vão aumentando nos planos, até chegar na grandona e depois diminuir de novo, porque tem uma simetria no problema, né? Olha. Então consegui dar mais essa contribuição para o entendimento dos mensitores, né? E esse trabalho foi publicado na revista desse professor Shua, que ele já me conhecia, eu já tinha mandado trabalho lá para a revista dele, e ele mesmo que eu já tinha estudado outro sistema dele, que chama Sistema de Shua, que é super interessante também, não vai dar para eu falar tudo isso aqui, mas Sim, sim. Mas esse cara é quase um gênio, hein, esse Shua. Ele ganhou doutorados honoris causa no mundo inteiro, tem mais de 15 doutorados honoris causa, ele já tá velhinho hoje em dia, né? Uhum. Mas o primeiro trabalho que eu mandei para a revista dele foi ele mesmo que revisou o meu trabalho, me mandou uma carta escrita à máquina do meu trabalho, né? E ele aceitou para publicar na revista dele. Então, todo ano quase eu tenho um trabalho nessa revista, né? Chama International Journal of Bifurcation and Chaos. Entendi. E é interessante isso, porque quando a gente ouve falar sobre equações diferenciais ordinárias, ou mais comumente falado da teoria do caos, um dos modelos mais conhecidos que eu acredito é o modelo de Lorenz, né? Sim, Que tem aquele formatinho de borboleta, que vem até da questão do efeito borboleta, né? De você isso, faz uma exatamente. perturbaçãozinha lá no começo e muda tudo lá no futuro. Exatamente. E o senhor fez um trabalho sobre isso também, não fez? Fez muitos trabalhos sobre isso. Né? E tem um que eu quero até, vamos mostrar aqui. Eu estudei um sistema que chama de sistema de Rabinovich, que é um russo, né? Que ele propôs um sistema para estudar laser, sistemas com laser, sabe? E chegou numa equação diferencial, que é esse sisteminha que está aqui. Né? E esse sistema já era meio conhecido da literatura, que ele tinha um atrator estranho, que tem comportamento caótico, né? Assim, falando a grosso modo, né? O que é comportamento caótico? Quando você começa com coisas muito próximas, elas tendem a se afastar, elas tendem... Se você faz uma pequena perturbação no sistema, isso daí pode causar uma grande consequência lá na frente, sabe? Uhum. Pequenas variações nas condições iniciais levam a grandes variações. Por isso que essa ideia do fenômeno aí de efeito borboleta, né? Quem estudou isso aí, o Lorenz, que ele era meteorologista, né? Estava estudando problemas de meteorologia, de vai chover, não vai e tal, tempestades, tudo aí. E tem umas equações, chama equações de Navier-Stokes, que modelam esses problemas de convecção, sabe? Que é o que tem na atmosfera terrestre. Né? Você tem muita convecção, é nuvem chegando, é vento, é ventania, é chuva. E para modelar isso aí matematicamente, tem umas equações chamando de equações de Navier-Stokes. Né? E o Lorenz estudou essas equações de Navier-Stokes e fez uma simplificação delas, porque elas são muito difíceis de resolver. Hoje em dia, quem resolver ganha $1 milhão. É um prêmio que tem aí. Olha. As equações de Navier-Stokes, né? Estão falando agora recentemente, saiu uma semana passada, uma notícia de que, utilizando o IA, eles estão conseguindo resolver uma parte que o pessoal não conseguia, sabe? Uhum. Das equações de Navier-Stokes. E aí ele falava que um bater das asas de uma borboleta pode causar um furacão lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil. Sim. Ele até citou o Brasil. E eles fazem esse ligamento com o modelo de Lorenz, né? Justamente. E do Rabinovich. Então, essa daí é uma curva que é a solução da equação. É uma curva que você vê que ela faz um emaranhado, né?
Ela fica enrolando numa asa aqui de uma borboleta, vamos pensar que é uma borboleta, e na outra, né? Sim. E eu estudei esse sistema aí de Rabinovich, mostrei que tem essa borboleta de duas asas aí, vamos pensar assim, esse comportamento caótico, né? E depois de bastante tempo estudando esse sistema aí, 1 ano mais ou menos, a gente ficou estudando para publicar esse artigo aqui. Esses artigos a gente demora de 8 meses, 6 meses, 1 ano para fazer um artigo, né? Aí, uma bela noite, eu estava fazendo simulações lá no Maple, né? E descobri que poderia existir uma borboleta de 4 asas, que se é aquele primeiro desenho lá, esses daqui são projeções daquele lá, né? Uma borboleta de 4 asas. E naquela época eu nunca tinha visto esse atrator. Eu nem sei se existia ou não, acho que provavelmente existia, né? Mas não era comum na literatura, não tinha quase isso daí, né? Então isso aí foi uma grande surpresa que eu tive lá em casa. Eu falei, meu Deus, pode existir isso daqui, uma coisa bacana e tal. Já fiz as projeções, fiz tudo isso daqui, esses desenhos, e mandamos para essa revista inglesa aí, Journal of Mathematical Physics, né? Não, Journal of Physics A, essa daí. E aí foi uma coisa interessante da pesquisa que a gente chegou nisso daí, né? E o senhor, como professor atual da graduação e do mestrado, o senhor tenta passar essa visão que o senhor tem sobre a matemática, sobre o estudo da matemática para os seus alunos também? Sempre tento passar, né? Quando dá, a gente conta um pouco da história da matemática, história do cálculo, né? Eu estou dando cálculo ultimamente, né? Disciplina de cálculo. E mesmo que eu dou cálculo não só para matemática, né? Para engenharia ambiental, cálculo para estatística. Então, a gente tenta mostrar que a matemática tem muitas aplicações, né? Para modelar os fenômenos. Precisa da matemática, né? Precisa e essa parte de DO também tem muitos modelos. E eu sempre procuro passar essa visão para os alunos, né? Essa visão otimista, vamos dizer assim, da matemática, que muita gente não gosta, a maioria, né? Sempre que fala que eu faço matemática, nossa, não sei, tenho dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade, né? Então, mas eu sempre tento passar para os alunos. Já entrou na faculdade, né? Já teve um chamamentozinho aí para matemática, né? Então, se gostou e se der bem, estudar, precisa estudar, né? Tem que estudar bastante, porque sem estudo não adianta, porque as coisas não são simples também, mas se estudar, dá frutos. Né? Então, eu sempre procuro incentivar, tem muitos alunos que já foram meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Que hoje são professores e eu procuro sempre incentivar o estudo, né, para os alunos, passar essa ideia aí da matemática. E será que foi por conta dessa ideia que o senhor tem que levou o senhor a um período da sua vida se tornar diretor e vice-diretor daqui da Unesp FCT? Na verdade, não foi bem assim. Não foi bem assim, não foi em relação à matemática. Eu tive um período que eu era... como eu trabalho sempre com pesquisa, trabalhei, né, depois que eu entrei aqui, né, a gente vira pesquisador, né? Professor e pesquisador. Eu fui presidente da comissão de pesquisa, que eu participava de muitas comissões, sempre fui bastante envolvido com a faculdade, né? E eu fui presidente da comissão de pesquisa aqui, 2008 e 2009. E o vice-diretor era o professor Nivaldo Espanhol, que ele era vice-diretor da geografia, ele, né? E como ele era vice-diretor, eu trabalhava bastante com ele. Inclusive, nós montamos, na época, o escritório de pesquisa, que existe até hoje, né? Em 2009, 2008, 2009, nós montamos esse escritório de pesquisa, junto com o Nivaldo. Aí ele gostou de trabalhar junto comigo, eu acho, né? Porque aí ele foi ser candidato a diretor e me convidou para ser candidato a vice-diretor dele, né? E aí eu não quis de jeito nenhum. Eu falei, não, eu estou fazendo minhas pesquisas aqui, estou bem, não quero ser vice-diretor, não. Porque é uma parte mais burocrática, né? Eu já tinha sido chefe do departamento, que também é burocrático, né? Depois fui presidente da comissão de pesquisa, que também é burocrático, apesar de ter a parte de pesquisa, né? Aí no início eu não queria de jeito nenhum ser vice-diretor, mas ele ficou insistindo, ficou uns 6 meses insistindo até chegar a eleição, né? Aí eu acabei entrando com ele. Aí eu me tornei vice-diretor, fui eleito vice-diretor, fiquei 4 anos, né? Aí depois que a gente fica 4 anos lá na direção, conhece muita coisa, né? Porque às vezes ele se afastava, eu ficava como diretor, né?
Ele pesquisa muito, ele foi para a França várias vezes, para outros lugares. E aí eu falei, bom, vou pegar essa experiência também e jogar fora, né? Aí, quando eu terminei a vice-direção, eu me candidatei para diretor. Aí fui eleito, né? Uhum. E fui diretor 4 anos. Tem até uma foto aqui, Tem uma né, que foto você aí mostrou pra nós. aí são as cerimônias que tem, né? Essa aqui talvez seja até quando eu fui empossado diretor, que a gente põe essas becas, essas roupas, né? E foi bom porque eu acabei adquirindo um bom conhecimento da Unesp, fui muito para a reitoria, fui para as outras unidades, né? Essa parte administrativa. Então, fiquei 4 anos lá, né? De 2014 a 2018. E depois saí. É uma experiência a mais, né? Para quem Uma gosta experiência da muito boa. universidade, é uma boa experiência, né? Sim, porque algo que ultimamente comecei meio a ver assim, é que a gente pensa muito no professor dando aula, preparando as aulas, mas também tem esses cargos, né, de diretor, vice-diretor, por exemplo, a Vanessa é coordenadora do curso, e aí tem essa parte administrativa que às vezes quando a gente pensa em, vou me tornar professor universitário, às vezes deixa isso de lado, né? Essa parte administrativa da situação. Acha que não vai ter, né? Mas a universidade é uma coisa interessante porque ela é administrada por órgãos colegiados. E esses órgãos colegiados, que nem a congregação, chefia de departamento, conselhos de curso, conselho universitário, eles são formados por professores, né? Não tem uma pessoa especializada que vai vir para administrar a universidade. Os próprios professores administram. Que nem eu sou matemático, né? Cheguei a ser diretor, não tinha preparo nenhum para ser diretor, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem muitos cargos lá de administração que eles contratam pessoas especializadas. No nosso caso, não, a gente administra sendo professor mesmo. Então, vai aprendendo no dia a dia, né? E no final, o senhor voltou a ser professor, que desde o começo sempre foi esse o foco, né? Exatamente. Eu gosto mais dessa parte aqui, a parte administrativa e burocrática acaba atrapalhando um pouco a pesquisa, porque toma tempo, né? Eu consegui ainda juntar as duas coisas quando eu era diretor. Tinha uns alunos bons também que me ajudaram, né? E eu também era assim, porque quando você é diretor, você marca muitas reuniões, né? Tem 2, 3 reuniões por dia, burocráticas. Sim. Então eu já encaixava um horário lá, eu não dava aula quase. Dei muito pouca aula quando eu era diretor. Né? Mas aí o que eu fazia? Eu encaixava na minha agenda uns horários para conversar com meus alunos de pós, que eu já tinha aluno de mestrado, de doutorado, né? Sim. Continuei orientando esses alunos, então eu marcava lá uma horinha para continuar desenvolvendo a pesquisa, né? E consegui manter as duas coisas, né? Aí agora eu voltei, depois saí da direção em 2018, né? E voltei para pesquisa, que eu me identifico mais aí, a orientação de alunos. Muito interessante, né? A gente fez um percurso total sobre como é que foi essa trajetória do senhor. E agora, professor, hoje em dia, você teria algo que você gostaria de ter ouvido quando você era aluno de graduação, que você possa transmitir para os nossos alunos, tipo, se eu tivesse escutado isso na época que eu entrei na faculdade e comecei a estudar, teria feito diferença. O senhor tem alguma mensagem desse tipo? Não, o que eu posso dizer, hoje em dia tem muito mais oportunidades do que na minha época, né? Que nem eu falei, eu acho que eu fui o primeiro aluno de IC do departamento da FAPESP aqui, e praticamente não tinha nenhum aluno de IC, e eu era do noturno ainda, hein? Tinha os alunos do diurno, mas não tinha bolsa de IC praticamente, né? Hoje em dia tem muitas bolsas, tem muitas oportunidades para o aluno se dedicar ao estudo, né? Então, o que eu diria primeiro, aquela frase que eu gosto, estudar vale a pena, né? Porque você está investindo em você, está investindo no seu conhecimento. E as bolsas, as oportunidades que existem hoje, que são de vários espectros aí, né? Não tem só bolsa de IC, tem outros tipos de bolsa. Você tem uma bolsa de mentoria, né? Tem o auxílio para os alunos que têm dificuldade aí socioeconômica, né? Dependendo da condição, ganha bolsa, né? Essas bolsas, esse incentivo que é dado para o aluno, como tem muito hoje em dia, eu vejo que às vezes a pessoa não reconhece que aquilo lá, na verdade, é um incentivo que está sendo dado para a pessoa investir nela mesmo. É um investimento pessoal. Porque o que você ganha ali não é pelo valor que você está recebendo aquela bolsa. Eu recebo R$700 lá de bolsa, que bom tal.
mais importante que isso é você pegar esse recurso que ele está sendo dado para você investir em você, para você estudar mais, se dedicar, né? Aprender mais, porque o conhecimento é uma coisa que é levado com você, fica dentro da sua cabeça, entendeu? Para onde você for, em qualquer lugar do mundo, você está levando o seu conhecimento, você não precisa levar nada, você vai, nem leva na mala, leva dentro da sua cabeça, entendeu? Então, quando você tem uma bolsa, tem que dar um valor muito grande para essa bolsa. Porque você fala, puxa, eu vou usar essa bolsa aqui para investir em mim mesmo, vou estudar bastante, vou aprender bastante, porque para o meu futuro isso aí vai ser muito bom, né? Então, o que eu diria para os alunos é que estudar vale muito a pena. A graduação, mais do que a pós-graduação, é o momento de aprender mais na graduação, porque a graduação você faz um monte de matérias, um monte de coisa. No mestrado você já vai afunilando para a área que você escolheu. No doutorado, pior ainda, vai fazer estudar um problema bem específico, né? Então, a formação básica, a formação na graduação é super importante. Tem que aproveitar o tempo que você está na graduação, né? Tentar sair fora do celular, porque o celular está roubando muito tempo das pessoas. Eu acabei de receber um e-mail agora de uma pesquisa feita pelo pesquisador da FAPESP, né? Da pesquisa FAPESP, revista, eu recebo quase toda semana vem. Que eles fizeram uma pesquisa lá na USP, que os próprios alunos dizendo que eles não conseguem parar de usar o celular, que usa muito tempo, está tomando muito tempo. Você vê em sala de aula, o aluno ali fica com um pouco de dificuldade, já começa a pegar o celular, e eu falo para os alunos, né? Então, prestar atenção nessas coisas, né? Se dedicar ao estudo, sentar, estudar, ler, estudar, porque com isso você vai adquirindo conhecimento que você vai levar para o resto da sua vida, né? Então, é isso que eu desejo para os alunos, que se tenham uma boa formação. E a universidade, ela muda a vida da pessoa. Ela transforma os alunos. Quantos alunos que eu estou aqui? Já faz 32 anos que eu estou dando aula aqui, né? Então, eu vejo a transformação que é uma pessoa que entra aqui e a pessoa sai outra pessoa. Sai um professor formado, sai um engenheiro, né? Sim. É uma mudança fenomenal, fantástica, né? Por isso que eu gosto muito da educação, gosto do ensino, gosto da universidade. Eu estou no lugar que eu sempre queria estar, né? Escolhi a profissão certa, né? Então, essa transformação, a gente fica muito feliz como professor, né? Encontra os alunos aí em outra cidade, encontra o aluno para todo lado, o aluno feliz, o aluno trabalhando, o aluno bem, sabe? Porque ele passou por essa transformação universitária, né? Eu acho que todo ser humano devia fazer uma faculdade. Pode ser de qualquer área, hein? Não é só matemática, não. Sim. A área que o pessoal gostar, escolheu, fez, porque transforma a pessoa, porque ela vai ter acesso ao conhecimento, né? Sim. Aos livros, hoje em dia tem internet que tem de tudo, né? Então, esse acesso ao conhecimento na universidade é muito bom, porque aí a pessoa cresce em tudo, em todos os sentidos, né? Sim, que bom, professor. Muito obrigado por hoje. Hoje a gente se encerra mais um episódio do projeto Desmistificando a Matemática. E eu que agradeço. fica bem, professor. Obrigado a todos.